Olá, estamos aqui para mais uma reportagem 2021. Opa, reportagem não, gente, para a nossa primeira aula. E hoje nós vamos começar com o gênero textual reportagem. Eu acredito que vocês já ouviram essa vinheta em algum programa, não? Pois é, a reportagem ela é um gênero textual que é um subgrupo do gênero jornalístico. E nós vamos entender um pouco mais desses títulos e dessas denominações. Mas para início de conversa, vamos revisar. Como vocês estão vindo de 2020, nós vamos voltar um pouco no conceito de gêneros textuais. Então, o que são os gêneros textuais? Os gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Isso nas palavras do Marcuski 2002. Mas o que é que o Marcuski quer nos dizer com isso? Que socialmente nós produzimos uma gama enorme de textos. São textos das mais variadas formas e cada um desses textos tem uma estrutura específica e um propósito específico. Então, todos os textos produzidos socialmente com propósitos e finalidades a serem alcançadas, nós denominamos de gêneros textuais. Então, gêneros textuais são textos que têm uma função sociocomunicativa, ou seja, ele tem um propósito a ser atingido em meio social. Dentro desses gêneros textuais, nós poderíamos classificá-los de diversas maneiras, mas o nosso foco hoje vai ser o gênero reportagem. O gênero reportagem ele é um subgrupo dos gêneros jornalísticos. E o que são esses gêneros jornalísticos? São uma diversidade de gêneros que tem por propósito informar, comunicar e ou opinar sobre assuntos de importância social. São vários tipos de gêneros que se enquadram nesse gênero jornalístico. Só que aqui, nossa aula hoje, nós vamos voltar para o gênero reportagem. Como eles têm esse objetivo de informar, comunicar ou opinar, dependendo da estrutura, de como esse texto é organizado, de como ele se dirige ao leitor, ele vai ter as características que o definirão como reportagem. Então, aqui, só para vocês entenderem melhor, vamos tentar concretizar o que eu estou dizendo. Então, os gêneros jornalísticos é como se fosse um grupo macro, um grupo maior, que tem o propósito, como vocês podem ver aí, ó, de informar, opinar ou ilustrar visualmente também algumas informações. Então, dentro da intencionalidade informativa, nós poderemos encontrar o gênero notícia, que é um gênero comum de ser abordado lá no 6º ano, a entrevista, a reportagem, que é o gênero que nós vamos trabalhar aqui, ó. Esse vai ser o nosso gênero. Reportagem e ainda o artigo científico e ou técnico, o breve. Os opinativos, nós teríamos aí o editorial, artigo de opinião, crítica, crônica, comentário, coluna e carta. E nos ilustrativos poderíamos apontar ainda o cartoon, a publicidade, o fotojornalismo e a caricatura. Então, ele é um subgênero do gênero jornalístico. E aqui nós vamos nos ater à estrutura e às funcionalidades do gênero reportagem. Então, aí, o que é um gênero reportagem? Qual é o conceito? A grosso modo, nós podemos dizer que a reportagem ele é um gênero de esfera jornalística, como eu já coloquei, e ele vai relatar fatos. E aí você pode me perguntar, professora, mas aqueles outros gêneros que a senhora citou, eles também relatam fatos? Sim, relatam ou ilustram, porém nós vamos ver que os detalhes é que vão fazer com que eu identifique qual é o gênero em específico. O que é que diferencia, por exemplo, a reportagem de outros gêneros jornalísticos, tais como a notícia, por exemplo? A reportagem ela vai relatar fatos de maneira aprofundada por meio de investigação. Então, você vai ter um assunto que é de importância social, é de importância numa comunidade, e a partir daquele assunto, a reportagem ela vai se preocupar em fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre a temática proposta. Dentro disso, ela vai ter toda uma estrutura para poder apresentar essa pesquisa, por meio de uma investigação.
O gênero reportagem, ele tem uma linguagem que ele tende à objetividade. O que é que eu quero dizer com isso? Os gêneros jornalísticos em si, eles prezam muito em serem objetivos, mas pode acontecer de vocês encontrarem uma reportagem em que eu possa identificar a colocação de quem o escreveu? Poderá. Pode acontecer que na hora de escrever a reportagem, dependendo do veículo em que vai ser transmitido, o autor deixe transparecer um pouco de subjetividade. Por isso que aqui nós temos essa definição de tendência à objetividade. Podendo ter um nível de subjetividade variável, que é o que eu estou dizendo. Isso aí vai depender muito de quem escreve, para quem escreve e quem vai ser o público que irá receber essa reportagem, expondo os dados de maneira mais neutra ou deixando clara a opinião de quem a escreveu. Quanto à função, a função, como já foi dito, é informar sobre temas de interesse comum e que façam parte da realidade das pessoas. Então, você vai ter na reportagem uma temática que é de interesse, porque se não for também ela não vai ser eleita para ser uma reportagem. E a partir daquilo, as pessoas envolvidas vão fazer todo um levantamento, vão pesquisar, vão produzir dados por meio de gráficos, de imagens, de entrevistas. Então, na reportagem, nós vamos poder ter uma conjunção de outros gêneros para que o leitor tenha uma gama maior de informações a partir daquela temática. Então, aqui, a composição estética da reportagem. Essa reportagem, ela está aí no livro didático de vocês, do 8º ano, na página 18. E no livro de vocês tem aí a reportagem intitulada Nadar até vencer a correnteza. É uma reportagem que ela vai falar sobre o projeto Tamar, certo? E aí vocês vão observar que a reportagem vai ter algumas características fixas para que você possa reconhecê-la como sendo de tal gênero, certo? Uma delas é o quê? As reportagens elas vão ter títulos destacados, as letras também poderão vir com destaque. Você observa aqui que nadar está negritado, está numa letra maior do que a informação que vem logo abaixo, certo? Então, o título é uma maneira de estética de apresentar a reportagem. Outra característica muito comum são as imagens bastante nítidas, fotografias do lugar, ou da pessoa, ou da situação que está sendo representada. Outra característica é a presença da linha fina. Aqui, você não vai conseguir fazer essa leitura aqui comigo, mas no seu livro, na página 18, você vai conseguir fazer a leitura dessa linha fina. E o que é a linha fina? A linha fina ela é uma espécie de complementação do título, tá? Ela vai complementar o título, nadar até vencer a correnteza. Então, quando o leitor vai para a linha fina, ele vai ter mais alguma informação que o fará entender de que se trata a reportagem. Porque pela própria imagem, nós já estamos vendo aqui tartarugas marinhas, e quando você ouve falar de tartaruga marinha, é muito comum a gente já associar ao projeto Tamar. Eu creio que todos vocês, ou a maioria de vocês, já devem ter ouvido falar desse projeto, né? Então, ao ver, eu já vou conseguir fazer uma ferramenta de leitura chamada de predição. Eu vou conseguir predizer do que se trata essa reportagem. E é muito importante esse uso de linguagem verbal e não verbal para poder chamar a atenção do leitor. Aqui nós temos a continuação dessa reportagem, tá? Também no livro de vocês, com as características que eu já coloquei como imagem. Aqui você tem a foto da tartarugazinha, né? Tão bonitinha ela, né, gente? O que mais nós vamos ter? Eu destaquei aqui, ó, essa parte de baixo da reportagem, vocês estão vendo? É comum para as fotos que venham legendas, certo? A legendazinha. E no livro de vocês vão conseguir ver bem direitinho e ler essa legenda. Então, a legenda vai ser um pequeno texto que virá abaixo da imagem para explicar melhor, para poder o leitor identificar qual é a espécie, no caso aqui,
desse animalzinho, tá? Então, na reportagem eu posso ter fotos acompanhadas de legendas. Outro texto que pode aparecer na minha reportagem. Aqui eu tirei um trecho da reportagem Nadar, Nadar até a correnteza, e temos aqui um infográfico. Um infográfico falando um pouco, resumindo de como se dá o processo de reprodução das tartarugas marinhas. Então, também, ao longo dessas páginas, você vai observar outra coisa, que a reportagem ela não é um gênero textual muito pequeno. Ele vai ocupar muitas páginas, ou da revista, ou uma extensão um pouco grande, se for um hiperlink na internet. Então, ele não é um texto pequeno, justamente porque ele parte de uma pesquisa, o quê? Vocês estão lembrados? Uma pesquisa aprofundada. Então, quem fez essa pesquisa, ele tinha uma equipe para fotografar, uma equipe para tabular esses dados, uma equipe de diagramação. Então, não é só uma pessoa, envolve várias pessoas para que essa reportagem possa ser veiculada, certo? Então, esse infográfico aqui, surgiu uma nova geração. Ele vai colocar aqui no gráfico, por ano, a quantidade de tartarugas marinhas que nascem e que voltam para o mar. E aí, essa informação está ao longo dessa reportagem aí no livro de vocês. Mais uma foto, como eu já falei. Então, na reportagem, nós temos o resultado de uma apuração de informações sobre o tema escolhido. Qual era o tema escolhido? O Projeto Amar e as tartarugas marinhas. Então, lá nós observamos que eles trouxeram dados, tem reportagem que pode trazer trechos de entrevistas, ou aos moradores, ou às pessoas que estão envolvidas com a temática, exposições, gráficos ou infográficos, depoimentos. Então, ele pode trazer essa conjunção de outros textos para compor uma reportagem inteira. E onde é, professora, que eu vou encontrar a reportagem? Não é só lá na vinheta do Globo Repórter, não, tá? Eu não estou trabalhando para a Globo fazendo propaganda do Globo Repórter. É porque na hora que a gente escuta a vinheta, nós já lembramos de grandes reportagens. Vocês podem até associar, quem já assistiu o Globo Repórter, vocês vão observar que tem reportagens que são tão extensas que elas são divididas em 2 programas, porque tem uma gama muito grande de informações a serem apresentadas, né? Então, aquele gênero é o gênero reportagem, uma reportagem visual, mas ela tem que ser escrita para depois ser gravada. Quais são os locais de divulgação das reportagens? Você pode encontrar reportagem nos jornais, na televisão, como a vinheta que eu coloquei aqui do próprio Globo Repórter, e outros programas do gênero também apresentam esse tipo de gênero textual. No rádio, nos jornais, apesar de que os jornais impressos hoje não são tão comuns, mas nós já temos tem o jornal virtual nas mídias, na internet, os podcasts, no computador por meio da internet, de sites, de redes sociais voltadas para isso. Então, esses são geralmente os locais de divulgação das reportagens. E o tipo de registro linguístico presente nessas reportagens? Vamos lá. Em geral, ela vai usar a norma da variedade urbana de prestígio, que é a norma o quê? Padrão. As reportagens, elas precisam ser escritas a partir do uso da norma padrão, do registro formal da língua, certo? Aí você pode dizer, mas eu li uma reportagem que estava escrito lá, você foi, mas isso aí vai acontecer se, por exemplo, na minha reportagem, eu tiver uma entrevista de alguma pessoa do campo ou algo do tipo. E aí, na hora de transcrever a entrevista dessa pessoa, você vai ser bem fiel à forma como ele falou. Mas o repórter, o editor daquela reportagem, ele vai usar predominantemente a variedade de prestígio, que é o registro formal. E dependendo do assunto e do veículo de publicação, ele pode empregar algumas expressões mais informais, uma linguagem mais criativa, porque isso aí também tem a liberdade poética de quem vai escrever esse tipo de gênero textual, mas predomina o registro formal.
No livro de vocês, vocês vão poder ter acesso à reportagem completa. Começa lá na página 30, esse texto que eu apresentei aqui para vocês. Vocês vão ler, vão aprofundar-se nessa leitura. E no próximo encontro, nós continuaremos falando um pouco mais do gênero reportagem, trazendo mais algumas peculiaridades sobre ele. Então, até lá, até o próximo encontro. Tchau!